Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui mais uma vez e, primeiramente, neste vídeo eu quero aproveitar para pedir desculpas pelo sumiço, por esse tempo sem postar nada novo no canal, mas isso tem um motivo muito especial. Eu comecei a minha primeira experiência como professor substituto, isso mesmo, e está sendo um momento assim muito gratificante de muito aprendizado e muito crescimento, aprendendo a lidar com jovens, aprendendo a didática, a ensinar. Então está sendo uma experiência muito interessante. E eu prometo, na medida do possível, agora tentar postar vídeos mais frequentes. E aí eu aproveito também para dizer que, além de resenhas de livro, volta e meia também postarei alguns vídeos sobre esse ambiente de trabalho que no momento eu estou ministrando a disciplina de Programação 1 para turmas de engenharia. Então, eu vou trazer alguns vídeos com temáticas relacionadas a essa disciplina de Programação 1. O que são algoritmos, variáveis, como começar a programar, entender esse mundo louco aí da tecnologia que alguns acham tão complicado, que de fato tem seu nível de complicação, mas que também é muito divertido. Bom, e para começar hoje, vamos discutir um pouquinho sobre algoritmo. Você mesmo. Já ouviu esse termo? Sabe o que ele significa? Nós temos inclusive livros cujo título, cujo nome é esse, algoritmos, como por exemplo esse pequenininho aqui. Observem. Mas um livro deste tamanho, com este nome, algoritmos, o que será que tem de tão importante nesse nome para merecer um livro tão extenso? Bom, antes de mencionarmos informalmente o que é um algoritmo, vamos ver a definição dada pelos autores desse livro. Logo no início, no capítulo 1, o título é A Função dos Algoritmos na Computação. E aí os autores dizem: um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Portanto, um algoritmo é uma consequência de passos computacionais que transformam a entrada na saída. Ok, nós vimos que a definição ela é bem simples e os autores já trazem a definição no contexto da computação. Esse livro é um livro que trata sobre algoritmos na informática. Contudo, ao contrário do que muitos imaginam, assim como a própria ciência da computação surgiu nos departamentos de matemática, o termo algoritmo também é proveniente da matemática e não da tecnologia. Para se ter uma ideia, o algoritmo mais antigo que se tem registro é o algoritmo de Euclides para o cálculo do MDC, o máximo divisor comum. E esse algoritmo ele foi registrado no livro Os Elementos, escrito pelo próprio Euclides, segundo pesquisas, por volta do ano 300 a.C. E isso mesmo, para vocês perceberem que o termo não é tão jovem quanto a ciência da computação, por exemplo, que é aí de nem um século atrás. Mas se nós observarmos, essas ideias ou os pensamentos surgiram na matemática, né, e não na computação. E aos poucos foram tomando corpo. Então, voltando à definição, os autores aqui definem tendo em vista um ambiente computacional, o que seria um algoritmo para desenvolvermos um programa de computador. Mas, como mencionado, os algoritmos, ou o termo algoritmo, vem da matemática, e aí nós temos uma definição mais abrangente e que torna ainda mais fácil a sua compreensão. Basicamente, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos bem definidos para realizar uma tarefa, para se atingir um determinado objetivo. E aí, como os autores aqui mencionaram, né? Normalmente esse algoritmo ou essa sequência de passos
vai receber alguma coisa de entrada, dados iniciais que serão tratados para gerar uma saída. Então nós podemos pensar, uma receita de bolo é um algoritmo? Com certeza. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia, uma receita de bolo é um algoritmo. Quais serão os dados de entradas ou as informações de entradas? Nós temos ali inúmeros ingredientes que serão misturados, serão batidos, processados e no final nós teremos uma saída que será o bolo. Então observem que inúmeros ingredientes, vários dados de entrada diferentes vão ser misturados para gerar uma única saída, que é o bolo pronto já para servir de lanche aí no café da tarde. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo algoritmos, tenham em mente isso. Não importa o ambiente em que esteja tratando esse tema, algoritmo é uma sequência de passos bem definidos para se atingir um objetivo. E aí na computação que esse termo ganhou muita divulgação ou ganhou uma certa fama, né? Por quê? Nas disciplinas introdutórias, tanto do curso de ciência da computação quanto engenharia da computação ou sistemas de informação, nas disciplinas iniciais ali nós temos as disciplinas de introdução à programação de computadores. E aí praticamente toda a aula se utiliza esse termo, algoritmos, que aí definem pequenos trechos de códigos para resolver um problema bem específico. Por exemplo, eu tenho um conjunto de números, eu quero ordenar esses números. Então, vamos criar um algoritmo para ordenar esse conjunto de números. E aí é muito importante ressaltar que o principal aí é o algoritmo, é entender a sequência de passos necessários para resolver esse problema, nesse caso, para ordenar esse conjunto de números. E o que seria um método computacional para executar isso? Seria a tradução desse algoritmo em uma linguagem de programação. Uma vez que nós temos o algoritmo pronto, lembrando, a sequência de passos necessários para ordenar aquele conjunto de números, traduzir para uma linguagem de programação é um processo mais fácil, desde que você conheça a sintaxe da linguagem. Porque o que é o difícil? É você elaborar a solução do problema, os passos necessários para resolver o problema. Uma vez que você entendeu a receita de bolo, com um pouquinho de prática você consegue fazer um bolo. E quando fizer um bolo, me chama para um café da tarde, ok? Abraços e até a próxima dica.